Estudo muito interessante. Nós já estamos no capítulo 32, irmãos, desse livro abençoado. Amém? Que alegria, viu? Fico muito feliz. Capítulo 32 diz o seguinte: ocupar previamente o jardim do coração. Vamos entender esse assunto? Aqui diz, ó, os pais como jardineiros. O Senhor confiou aos pais uma obra sagrada e solene. Devem cultivar cuidadosamente o solo do coração. Podem assim ser colaboradores de Deus. Ele espera que guardem e cultivem cuidadosamente o jardim do coração dos seus filhos. Devem semear a boa semente, erradicando toda a erva má. Cada defeito de caráter, cada falta na disposição, devem ser cortados. Se permitidos permanecer, marearão a beleza do caráter. Que interessante, né? Já estamos falando sobre este assunto um tempo, sobre o cuidado dos filhos, mas aqui me chamou muita atenção este assunto. Aqui diz que nós devemos cultivar cuidadosamente o solo do coração dos nossos filhos. E se nós percebermos que estão sendo alimentadas ali ervas más, o que nós devemos fazer? Cortar, né? Nós devemos cortar e tirar qualquer erva má. E aqui vai dizer o que são as ervas más? Os defeitos de caráter, a falta de disposição, né? Devem ser tudo cortados da vida de nossos filhos, para que eles possam permanecer tendo sempre a beleza do caráter que Deus quer que ele esteja. Então isso é uma responsabilidade nossa. Pais, aqui vai dizer, ó, vosso lar é o primeiro campo a que sois chamados a trabalhar. As preciosas plantas do jardim do lar exigem vosso primeiro cuidado. É-vos indicado vigiar pelas almas como quem deve dar conta delas. Cuidadosamente considerai o vosso trabalho, a sua natureza, a sua influência e os seus resultados. Tendes diante da própria porta pequena, uma pequena porção de terra para cuidar, e Deus vos fará responsáveis por esta obra que vos pôs nas mãos de vocês. Percebeu? Deus está tratando deste assunto como se fosse os filhos fossem uma porção de terra que nós temos, como se fosse um solo que nós devemos cultivar, devemos guardar. Ontem eu tive o privilégio de fazer uma visita e quando eu cheguei lá para fazer a visita, eram umas jovens, né, que estavam indo para a igreja, que foram batizadas junto com as suas avós, junto com a sua avó, na verdade. Elas são gêmeas, né? E aí eu fui visitar, após o culto, teve algumas pessoas que eu fui visitar, lá numa igreja que eu fui no interior. E aí quando eu cheguei na casa dessas meninas, a mãe dela não estava muito legal, não estava muito animada, não. Aí eu cheguei lá, né? E ela me falou assim que não estava muito animada com a decisão que as filhas tinham tomado, porque ela não estava atenta na decisão e não estava a par do que tinha acontecido. Eu, obviamente, sem entender muito, porque às vezes a gente coloca um missionário para fazer evangelismos, né? E aí ele tá lá com as pessoas já preparadas para ser batizadas, diz que já tem toda a autorização e tudo. E eu disse, bem, irmão, qual foi a situação? Não, porque minhas filhas, quando eu disse que elas tinham sido batizadas, falei, olha, eu vim aqui visitar vocês porque eu estou muito feliz, as suas filhas foram batizadas há 2 meses atrás, e eu vim fazer uma visita para conhecer um pouco a realidade de vocês, tá tudo bem? Tá? Ela falou, minhas filhas foram batizadas? Ela falou assim, né? Aí eu disse, sim, foram batizadas. Mas eu não estava sabendo disso. Eu digo, bem, agora a senhora me colocou numa situação bem constrangedora, porque eu vim fazer uma visita orar com a senhora, mas eu também não sei, porque ela foi batizada com uma senhora lá. Foi bem minha mãe, ela disse, foi bem minha mãe, a avó dela, a avó das meninas, que tomou a decisão por elas, não sei o que, tal, 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 tal. Aí eu deixei ela falar, e no final eu olhei para ela e falei assim, irmã, eu tenho, obviamente, a senhora tem toda a razão de ficar chateada porque as suas filhas tomaram a decisão sem comunicar à senhora, mas isso, deixa eu lhe falar uma coisa, a senhora pode ficar muito feliz, porque de alguma forma, se as suas filhas estão caminhando nesse caminho, é porque a senhora, de alguma forma, orientou cada uma delas para que elas buscassem a Deus, porque nos dias atuais, as crianças, os jovens, as pessoas da idade das filhas de vocês, das suas filhas, estão buscando outras coisas, tem muitas já envolvidas em drogas, em outras situações, enfim, outras situações estão acontecendo, então agradeça a Deus. Quando eu falei isso, ela mudou, né? Aquela face dela ali mudou completamente. Não, pastor, eu não queria dizer que eu não tô feliz. Não, eu tô muito feliz, é só mesmo porque aí eu fiquei olhando para ela, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, olha só como são as coisas. Essa irmã, ela é de outra igreja, outra denominação, né? E ela não tem esses conselhos que nós temos aqui. Aqui diz nós devemos cultivar no solo
a terra que Deus nos deu, essa porção de terra chamado filhos, coisas boas. E quando os teus filhos tomam uma decisão por Deus, você como pai é o primeiro a querer, ou melhor, a se alegrar com essa decisão. Se alegre, porque de alguma forma os filhos estão respondendo a Deus por uma orientação que direta ou indiretamente você tem dado a ele. Muitas vezes tem uns pais que não querem saber de Deus, mas de alguma forma orientou ali. Obviamente não é o conselho bíblico. O conselho bíblico diz que assim, ó, ensina teu filho no caminho. O que significa isso? Nós temos que andar juntos. Mas às vezes tem alguns casos que os pais não andam juntos, mas indicam o caminho e os filhos ouvem este conselho e seguem o caminho do Senhor. Então você que é pai, se alegre quando você vê o seu filho tomando uma decisão ao lado de Cristo. Fique feliz. Eu já tive muitas conversas e situações onde os pais bloqueiam a decisão dos filhos porque dizem, porque eu tenho preocupação com o que ele vai fazer, irmão, o que ele vai fazer depois. Acredite, Deus, quando tem um filho que toma uma decisão ao lado de Cristo, aproveite a oportunidade que Deus está dando para essa criança, porque ela quer ser usada por Deus. E aí você apoie nessa decisão, tá certo? Então aqui diz que nós temos uma porção de terra que nós devemos cuidar, né? E Deus nos fará responsável por esta obra que Ele colocou em nossas mãos, que são os nossos filhos. Cultivando o jardim. A prevalecente influência do mundo hoje é permitir que a juventude siga o curso natural do seu espírito. Isso aqui é o que está acontecendo hoje. E se forem muitos travessos na adolescência, dizem os pais que eles endireitarão depois de algum tempo, que aos 16 ou 18 anos raciocinarão por si mesmos, deixarão seus maus hábitos e tornar-se-ão afinal homens e mulheres úteis. Grande erro. Permitem que durante anos o inimigo semeie no jardim do coração. Experimentam no período de crescimento princípios errôneos e em muitos casos todo o trabalho posterior feito neste solo de nada mais valerá. Percebeu? Então tem muitos pais que dizem assim, não, meu filho deixa ele seguir o roteiro dele normal, quando ele tiver 16, 18 anos ele toma uma decisão, ele muda, ele mexe. Já foi, irmãos. Eu costumo dizer que o cérebro de uma criança ele é como se fosse uma esponjinha assim, né? É por isso que a gente tem essa prática, nós adventistas, de, de ter ali a decisão das crianças que são filhos de adventistas até dos 8 anos para cima. Porque é do 1 aos 7 anos, até os 8 anos, já foi formado o caráter dessa criança. O seu cérebro é uma esponjinha. O que você vai fazendo, vai falando, ele vai vendo, ele vai acumulando, vai trazendo tanta informação que você nem sabe. Por isso que até os 7 anos, de acordo com a psicologia, o caráter da criança já está formado. Mas se os pais deixarem qualquer coisa entrar na cabeça dos seus filhos, não pense que com 16, 17 anos, 18 anos, eles vão, como é que eu posso dizer? Que eles vão raciocinar por eles mesmos e vão querer mudar os seus hábitos. Não, a gente precisa educar desde criança, desde pequenininho, orientar sobre as decisões que eles têm que tomar e não deixar livre, deixar o filho tomar qualquer decisão e fazer qualquer coisa para que no futuro ele venha se endireitar. Não pense que funciona assim. Aqui diz que esse é um grande erro. É um grande erro quando eu permito que o inimigo trabalhe no coração dos meus filhos, no jardim do coração do meu filho, e depois eu quero que ele apresente um crescimento espiritual. É um erro. Isso não vai acontecer. Em alguns casos, muito poucos acontece, mas é muito difícil para uma criança, para uma pessoa buscar a Deus no período adulto, quando ela já teve toda uma infância degradada pelo pecado. Tem muitas pessoas que, devido às decisões passadas, eu vou falar para vocês aqui, elas me procuram e falam assim, pastor, eu estou buscando a Deus, mas é muito difícil para mim. Alguns dizem assim, até na minha oração, pastor, enquanto eu estou buscando ao Senhor, na minha mente está passando pecados aqui, porque a minha vida foi de pecado. É muito complicado. Eu tenho alguns amigos, né, que eu estava conversando esses dias, que eles têm o costume de beber cerveja sem álcool. Né? E eu perguntava, por que vocês tomam cerveja sem álcool? Eles disseram, porque a gente acostumou a beber. Então a gente, para tentar fugir disso, a gente toma essa, né? Para poder a gente fugir ou seja, para tentar diminuir um pouquinho aquele desejo de voltar ao passado, porque na infância eles beberam muito. Então, assim, eu estou explicando isso para vocês entenderem que quando nós não cuidamos do solo, do coração dos nossos filhos, eles vão ter muitos problemas no futuro. Obviamente, eles vão tomar suas decisões próprias, mas nós, como pais, temos que indicar o caminho e não deixar que aconteça esse grande erro em nossa vida de deixar eles assim, ó, ao léu e fazer o que eles quiserem, para que aos 16 ou 18 anos eles possam voltar atrás e tomar uma decisão assertiva.
Isso é muito complicado, tá bom? Que eu e você possamos ter sabedoria nesse ponto. Alguns pais têm permitido que seus filhos formem hábitos errôneos, cujas marcas podem ser vistas durante o resto da vida. Sobre eles recai este pecado. Esses filhos podem professar ser cristãos, mas sem uma especial obra de graça no coração e uma completa reforma na vida, seus hábitos passados serão vistos em toda a sua experiência e exibirão apenas o caráter que os pais lhe permitiram formar. Não sei se você entendeu este assunto aqui, irmãos, mas aqui vai falar que sobre os pais recai um pecado. E qual é o pecado? Deixar que os seus filhos formem hábitos errôneos, marcas que podem ser vistas durante o resto da vida. Este pecado recai sobre quem? Sobre os pais também. Percebeu? Olha só a responsabilidade e obrigação que nós temos sobre os nossos filhos. Então, nós não podemos estar permitindo esse tipo de coisa. Enquanto estiverem sobre a nossa responsabilidade, que possamos estar indicando o caminho correto. Depois que eles estiverem maior, aí sim, eles tomem as decisões deles e aí façam aquilo que eles acharem melhor, mas a gente continuará fazendo o que por eles? Orando, buscando, intercedendo pelos nossos filhos, assim como fazia Jó pelos filhos dele, né? Não se devia permitir aos jovens aprender o bom e o mal indiscriminadamente, com a ideia de que, com o tempo, o bem predominará e o mal perderá sua influência. O mal aumentará mais depressa que o bem. É possível que, depois de muitos anos, o mal que aprenderam seja erradicado, mas quem se aventurará a isto? O tempo é curto. É mais fácil e muito mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos do que arrancar a erva má mais tarde. Impressões feitas no espírito dos jovens são difíceis de apagar. Quão importante, irmãos, então, que essas impressões sejam de espécie desejável, que as faculdades elásticas da juventude sejam orientadas na direção certa. Percebeu? Então, em muitos casos, os pais querem que os filhos aprendam o caminho bom e o mal, né, indiscriminadamente. E eles acreditam que com a ideia de que com o tempo o bem vai predominar sobre o mal e o mal vai perder a sua influência. Mas aqui diz que o mal, ele aumenta mais depressa do que o bem. Ou seja, a criança ela aprende mais as coisas mal com muita facilidade, não só as crianças, os adultos também. Obviamente a gente vem de um processo, né? E a tendência de nós buscarmos o mal, ela é muito grande. Por quê? Porque estamos imersos no pecado. Então nós somos como um imã, né, que atrai o mal todo o tempo, atrai o pecado, atrai as coisas ruins. Então se nós estivermos nessa disposição de ensinar coisas ruins para os nossos filhos, acreditando que eles vão tomar decisão pelo bem, você pode ter certeza que isso pode trazer muitos prejuízos para a sua família. Aqui diz, o tempo é curto, né? E é muito mais fácil, muito mais seguro semear a semente pura e boa no coração dos filhos do que arrancar a semente má mais tarde. Semeadura e cultivo. Aqui diz, ó, nos primeiros anos da vida da criança, o solo do coração deve ser cuidadosamente preparado para os chuveiros da graça de Deus. Então, as sementes da verdade devem ser cuidadosamente semeadas e diligentemente cuidadas. E Deus, que recompensa cada esforço em seu nome, insuflará a vida à semente semeada. E aparecerá primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Demasiadas vezes, irmãos, em virtude da ímpia Está dando negligência. problema no seu microfone, pastor. O meu microfone? Vocês não estão me ouvindo, não, gente? Agora sim, mas foi o segundo pico Eu não sem estou lhe microfone. ouvindo, pastor. Eu não entendi. Mas tá bom, vamos continuar aqui. Vou ler de novo. Nos primeiros anos da vida da criança, o solo do coração deve ser cuidadosamente preparado para os chuveiros da graça de Deus. Então, as sementes da verdade devem ser cuidadosamente semeadas e diligentemente cuidadas. E Deus, que recompensa cada esforço em seu nome, insuflará vida à semente semeada, e aparecerá primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Olha só os frutos, né? Demasiadas vezes, em virtude da ímpia negligente dos pais, olha o que acontece agora. Satanás semeia sua semente no coração dos filhos, e uma colheita de vergonha e de tristezas é o resultado. O mundo está hoje destituído da verdadeira bondade, porque os pais têm deixado de unir os filhos a si no lar.
não têm evitado a associação deles com descuidados e negligentes. Você percebeu isso aqui, irmãos? O inimigo se aproveita para semear a semente no coração dos filhos quando os pais são negligentes com essa responsabilidade, com esse assunto. Aqui vai dizer que muitas vezes os pais não estão unindo os filhos no lar, realizando cultos, realizando situações no lar que vão levar esses filhos para perto do Cristo, de Deus, e isso tem feito o quê? E também eles não têm evitado a associação dos filhos com amizades, com influências que vão atrapalhar na educação cristã dos filhos. O inimigo aproveita-se disso e tem acabado com a vida de nossos filhos, destruído muitos filhos nossos. Percebeu? Então o pai tem que estar atento a toda essa situação dos filhos, porque Deus quer derramar chuvas nesse solo chamado coração dos nossos filhos, né? Quer semear a boa semente, que ela cresça e que ela fortaleça e frutifique. Esse é o desejo de Deus para mim, para você e para os nossos filhos. Se o campo é deixado sem cultivo, é certo que aparecerá uma colheita de ervas nocivas e daninhas que será difícil de exterminar. Portanto, o solo deve ser trabalhado e as ervas más subjugadas antes que as preciosas plantas possam ser cultivadas. Antes que as valiosas plantas logrem crescer, devem-se primeiro semear cuidadosamente a semente, a boa semente, né? Se as mães negligenciarem a semeadura da preciosa semente e ainda assim esperarem uma colheita de preciosos grãos, ficarão desapontadas. Colherão espinhos e cardos. Satanás está sempre atento, preparado para semear sementes que germinarão e darão farta colheita segundo o seu caráter. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás, sobre não deixar os teus filhos com pessoas estranhas. Você lembra disso? Sobre você, mãe e pai, ter a responsabilidade no cuidado e na educação dos teus filhos. Não esperar que a escola ou que outros meios possam educar os teus filhos. O que acontece hoje, muito hoje, é que nossos filhos estão sendo educados pelas babás eletrônicas, né? Que são a televisão, os celulares, os vídeos na internet, essas coisas. E o que acontece muitas vezes? Os pais colocam isso nas mãos dos filhos e esperam que vão, como é que eu posso falar? Que vão semear uma boa semente, ou melhor, que vão colher dessa semeadura algo bom. A verdade, irmãos, é que muitos vão ficar desapontados no futuro. E vão dizer onde nós erramos. Eu dei uma educação boa, eu busquei um trabalho, eu fiz tudo o que eu podia pelo meu filho, mas às vezes o teu filho está sendo educado por coisas que você não tem atenção, né? Porque um celular na mão de uma criança, obviamente, a gente muitas vezes faz isso, coloca ali para escutar uma musiquinha, né? Mas às vezes você sabe como é que funciona a internet, né? A internet, o inimigo se aproveita dela e aí depois já coloca outra situação, a criança vai assistindo. Por exemplo, um dia desse a minha filha estava assistindo aqui os vídeos da Minha Vida é uma Viagem. Inclusive ela tem uma mochilinha que ela fala, cadê minha mochila da Minha Vida é uma Viagem, ela diz, né? E ela estava escutando as musiquinhas da Minha Vida é uma Viagem, só que o YouTube ele vai indicando outros vídeos. E aí ela ali assistindo, a gente estava desatento, e quando a gente percebeu, já não era mais a música da Minha Vida, uma Viagem. Estava fazendo um trabalho, quando eu observei, não era a música da Minha Vida, uma Viagem. Quando eu fui olhar, irmãos, era outra música, que era uma música de criança, mas já com as crianças vestidas de bruxas e zumbis. E aí, quando eu percebi, a minha filha já estava falando, pai, aí ela me mostrando, quando eu fui ver, era uma menina com o nariz bem grandão, com um sinalzinho aqui, tipo de bruxa, né? Com uma capa. Olha só. E aí, daqui a pouco, aquilo ali vai entrando na cabeça das nossas crianças, né? Então, a gente fica desapontado se nós não estivermos atentos com aquilo que nossos filhos estão aprendendo, tanto em casa, com as redes sociais, ou com a rede social não, né? Com o celular, com os vídeos, como também na escola, tudo aquilo que eles estão aprendendo. Porque nós sempre temos muita atenção, não permitir que Satanás esteja trabalhando e cultivando a semente má no coração dos nossos filhos. Há em muitas famílias a falta de expressar amor um pelos outros. Conquanto não haja necessidade de sentimentalismo, há necessidade de manifestação de amor e ternura, de maneira inocente, pura e dignificante. Muitos cultivam absoluta dureza de coração e, em palavras e atos, revelam o lado satânico do caráter. Terna afeição deve ser sempre nutrida entre marido e mulher. Eu acredito que isso aqui é de ontem, eu esqueci de tirar
esse slide aqui, e eu peço perdão nesse momento agora. Nós estamos na página 202 e aquela ali já era página 198. Aqui diz, ó, eterna vigilância deve ser mantida com respeito aos nossos filhos. Com seus multiformes processos, Satanás começa a atuar no temperamento e na vontade, tão logo quando nasce. Ou melhor, tão logo nascem esses sentimentos no coração dos filhos, né? Sua segurança depende da sabedoria e vigilante cuidado dos pais. Eles precisam apegar-se ao amor e temor de Deus a fim de ocupar previamente o jardim do coração, semeando a boa semente de um espírito reto, de hábitos corretos e do amor e temor de nosso Deus. Amém? Ficou claro para você o estudo de hoje, irmão? Eu oro para que tenha ficado claro esse estudo para você. De alguma forma, nós podemos estar sendo negligentes com este assunto tão importante que Deus leva muito em consideração. Que você possamos entender que nós temos essa grande responsabilidade diante de Deus e que se Deus está nos ensinando isso hoje, é porque Ele quer que nós coloquemos em nossa vida e assim possamos ensinar aos nossos filhos. Lembre-se, você tem um solo a cuidar. Você tem o coraçãozinho do seu filho a plantar boa semente. Faça isso, irmão. Faça isso. E eu quero indicar algo a você, né? Mais cedo eu vi por aqui, não sei se eu vou encontrar. Utilize ali coisas desde pequeno para os seus filhos. Invista na educação dos seus filhos, na parte cristã. Tenha uma Bíblia infantil para os seus filhos. Aqueles que têm filhos pequenos também, né? Por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui, ó, que você pode procurar um comportou e veja essa Bíblia para o teu filho. Ela é muito boa, ela é bem completinha. E se você não tem uma Bíblia dessa para os seus filhos, compre. Pastor, eu não tenho dinheiro. Irmão, para isso você vai ter dinheiro sim, porque às vezes tem dinheiro para outras coisas. Procure um comportor, compre uma Bíblia para o seu filho, comece a investir nesse tipo de coisa para ele, ele vai se sentir muito feliz. Né? Quando você vai comprar ali alguma coisa, ou dar um celular na mão da criança, dê uma Bíbliazinha dessa. Né? Alguns vão rasgar, né? Uns vão rasgar. Mas faça isso, invista na educação cristã dos seus filhos e você vai ver como isso vai fazer muita diferença. Eu lembro da primeira vez que eu tive contato com a palavra do Senhor, que eu vou me lembrar, eu me lembro disso, é, que eu tive, né? Foi quando a minha mãe me levou para uma programação. E lá ela me ensinou a cantar naqueles discos grandes, né, de vinil. E ali ela me botava umas musiquinhas para cantar. E desde ali eu comecei a ter esse desejo de querer honrar ao Senhor, quando eu era pequeno ainda. Então eu sou grato a Deus, porque um dia, não sei se a minha mãe comprou aquele disco, se ela ganhou emprestado, não sei o que aconteceu, mas aquilo ali de alguma forma me ajudou a desenvolver esse desejo no meu coração de buscar ao Senhor. Eu lembro quando eu era pequeno. Então, Era emprestado. foi emprestado, né, mãe? Então, pronto. Então, você pode fazer a mesma coisa. Com certeza, Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre você e você cultive no coração do seu filho boa semente. Amém? Esse é o desejo do Senhor para nós. Possamos fazer isso todos os dias. O apelo de hoje é: querido Deus, me ajude a semear a boa semente no coração dos meus filhos. Que eu seja sábio para realizar uma obra de graça dentro do meu lar. Que esse seja o desejo do seu coração nessa manhã. Amém? E que Deus abençoe poderosamente. Amém, amém. E você que está me ouvindo, que não tem filho, pode dizer, pastor, isso aqui eu tô parecendo um peixinho fora d'água, isso aqui não é para mim. Acredite, se você quiser ter filhos, já vai pegando essas orientações, guardando no teu coração. Quando você tiver, com certeza Deus vai te abençoar poderosamente com a tua família. Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre nós, teus filhos. Dá-nos sabedoria, Senhor Deus, para educá-los diante do Senhor, na tua presença. Possamos semear no coração deles a boa semente. Perdoa-se Ajuda. Amém. diligências, às vezes que nós não indicamos o caminho correto, às vezes que nós deixamos que outros eduquem os nossos filhos, às vezes que nós fomos negligentes, Pai, com aquilo que é tão precioso para nós e para o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nessa educação. Abençoe cada um que está nesse grupo, aqueles que não puderam estar, dá-nos um dia muito especial e aqueles que vão nos assistir pelo YouTube também, que o Senhor proteja, o Senhor guarde, o Senhor nos oriente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Um excelente Bom dia. domingo, uma excelente semana. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém, que assim seja. Amém. Amém, amém. Cadê a cara? Eu quero ver a cara de vocês, gente. Mostra a cara, Brasil. Isso. Cadê aí a
Antônia, Daniela, Leila, Valzelice. Deixa eu ver o rosto de vocês, rapaz, que fica o dia fica mais. Não, ainda estou inapresentável. Vamos lá, então. 2, 3 e tirar foto. A primeira já foi, agora vamos para a segunda. Cadê a Kelma? Abre a câmera aí. Cadê o Leudson, a Hilda, a Mano Riso, a Esté, a Val. A Val entrou aqui, glória a Deus. Oséias. Vamos lá, 2, 3 e. Glória a Deus. Povo de Deus, um grande abraço, uma feliz semana. Nos vemos amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Bom semana dia. a Amém. todos. Bom Amém. dia, bom domingo. Bom dia. Bom dia para A todos, todos. uma feliz semana a todos. Amém. Bom dia. Você também, mano. Bolo feliz. Deus abençoe. Beijo, Lã. Amém. Beijo. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Essa quer voltar para dormir. Alguém está dormindo. Ai, tá boa. Sou eu, irmã. Sou eu. Tá todo quarto. Tchau. Deus abençoe. Aqueles que Tchau. Bom Esperando dia. a mamãe. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.